Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e prestem atenção na manchete do Metrópolis desse dia 27 de fevereiro. Partidos da terceira via creem que Ciro dialogaria se não houvesse Moro. Vamos falar sobre isso, tem coisa importante aqui. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí as notificações, deixa like se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comenta alguma coisa aqui embaixo, um bom dia, boa tarde ou boa noite também ajuda, assim como compartilhar em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Bom, pessoal, a matéria do Metrópolis vai dizer então que dirigentes partidários que trabalham para construir uma terceira via na eleição presidencial acreditam que Ciro Gomes toparia participar das conversas caso Sérgio Moro fosse excluído do grupo. Aqui eu fiquei numa dúvida, será que eles estão falando isso depois de terem ouvido isso do próprio Ciro, que não considera Moro um adversário? É bom destacar isso aqui, porque você vai falar, mas o Ciro não quer dialogar com o Moro. A questão do Ciro é que ele trata o Moro, e ele já explicou isso várias vezes, e os motivos, como o inimigo da República, diferente de outros que o Ciro considera no campo de adversários, como Lula, Dória, Simone Tebet, Pacheco. Sérgio Moro, Ciro Gomes coloca no grupo de Bolsonaro, repito, inimigo da República. E talvez esse movimento do Ciro, se é que ele de fato existe, seja um problema novo para o Moro, que vem enfrentando aí seríssimas dificuldades nessa sua pré-candidatura. Daqui a pouco eu volto e falo quem são esses partidos que compõem a tal terceira via. Mas aqui embaixo na matéria vai começar a trazer uma armadilha, vejam só. As conversas seriam para unificar as candidaturas em torno do nome que for mais competitivo. Até aqui, esse tem sido o discurso desses partidos da tal terceira via. Se entrar no grupo, Ciro deverá marcar posição para ser o indicado da terceira via. Mas vejam esse ponto aqui, mas também teria de estar disposto a abrir mão do projeto presidencial. E aqui nós temos um problema praticamente intransponível. Abrir mão de projeto presidencial? Como assim? O Ciro deixou claro várias vezes que seu projeto não é de poder pessoal. Tanto é que ele já abriu mão de ser candidato várias e várias vezes. Só que o Brasil chegou num ponto tão grave em que hoje, se você for olhar todos os pré-candidatos, a sua pré-candidatura é a única que traz já aí um diagnóstico feito do porquê chegamos a essa situação trágica, que não começou com Bolsonaro. O Ciro explica isso muito bem, Bolsonaro apenas agravou. Mas na década de 2010 até 2020 o país parou de crescer, cresceu 0, alguma coisa, tendo 6 anos de PT, 2 de Michel Temer, 2 de Bolsonaro. Então ou a gente muda isso profundamente, ou simplesmente o país vai continuar sem crescer. E sem crescimento, aí você tem vários outros problemas. Em 2022, por exemplo, nós teremos um crescimento do PIB de 0,4 se tivermos, é bom destacar isso. Então a candidatura do Ciro hoje representa um projeto nacional de desenvolvimento. E como é que o Ciro então vai começar a dialogar com estes, deixando tudo que ele fez, tudo que ele construiu para trás? Enfim, começando do zero. Então simplesmente não dá. O que não quer dizer que não haja espaço para diálogo. Eu acredito que existe sim, até porque pode ter um ponto ou outro do projeto do Ciro que concorde com o que os outros defendem. Por exemplo, eu tenho visto até o Dória falar em educação em tempo integral. Aí você vai ver um outro candidato falando do respeito ao meio ambiente. Então, há pautas que convergem. E pode ter até uma ou outra pauta que dá para ser incrementada. Por exemplo, não faz parte da terceira via, mas o Ciro abriu espaço para que a Marina Silva da Rede consiga ajudá-lo na formação do seu projeto. Enfim, que tá em constante construção, não é um projeto pronto e acabado. Tem que estar aí vendo as necessidades de cada momento. Então, espaço para diálogo existe. Mas daí a achar que o Ciro vai começar a dialogar abrindo mão desse projeto que ele apresenta, aí sinceramente não dá. E aí a matéria vai destacar um ponto importante em relação às pesquisas. Ciro divide com Moro a terceira colocação na corrida presidencial. Eles têm intenções de voto semelhantes e alternam de posição nas pesquisas de acordo com o instituto que conduz as entrevistas. Aqui tem um detalhe importante, meus amigos, que é o seguinte, não sei se vocês lembram, antes de novembro, quando o Sérgio Moro se filiou ao Podemos e lançou então a sua pré-candidatura, muito se falava na possibilidade de alguns partidos, enfim, caminharem juntos com o Ciro. Como o Moro chegou e já ocupou ali a terceira posição, essa conversa em torno do Ciro praticamente parou de existir.
Agora, com o Ciro crescendo e já ocupando a terceira posição em algumas pesquisas e o Moro caindo, a gente começa a ver esse tipo aqui de matéria e eu acho que veremos cada vez mais. Enfim, então isso aqui pode ser agora algo mais rotineiro aí em relação àquilo que só existia em torno de Sérgio Moro. E destaca que o Metrópolis, que a entrada de Ciro nessas negociações, vejam isso, é incentivada por políticos do Nordeste que veem no pedetista uma das poucas possibilidades capazes de conseguir votação expressiva para a terceira via, dada a força regional de Lula. Eu fiquei pensando sobre políticos do Nordeste, será que a CM Neto é um deles? A CM Neto, que tudo indica, dará palanque para o Ciro lá na Bahia, e não só palanque, mas muitos apontam que o vice do ACM Neto será do PDT. Luciano Bivar, que também é do Nordeste, o presidente da União Brasil, tem uma ótima relação com Ciro Gomes. Elisiane Gama, que é do Cidadania, lá do estado do Maranhão, senadora, enfim, tem feito elogios ao Ciro. Vamos voltar aqui para a matéria que vai dizer o seguinte: aliados de Ciro foram procurados para tratar do assunto e negaram terminantemente a possibilidade de o pedetista abrir mão da candidatura em favor de outro político. O presidente do PDT, Carlos Lupe, disse desconhecer qualquer mudança nos planos. Abre aspas para o Lupe: o Ciro não faz nenhum movimento sobre aliança sem falar comigo, afirmou. Bom, e aqui em relação a negar qualquer possibilidade disso, os pedetistas fizeram bem. O Ciro não pode dar nenhum sinal nesse sentido, porque se der, no outro dia ou no mesmo dia, a manchete será: Ciro admite que pode abrir mão disso ou daquilo. E isso enfraquece a candidatura e desanima a militância. Bom, e vamos tentar entender quais são os partidos e os pré-candidatos à presidência da República que hoje fazem parte desse bloco chamado aqui Terceira Via, que, insisto, tem esse discurso aí de apoiar o nome mais competitivo. Inclusive o antagonista, por exemplo, que apoia Sérgio Moro, tá revoltadíssimo. Por quê? Porque o Sérgio Moro desse bloco está em terceiro lugar e até agora não há nenhum sinal dos outros pré-candidatos de abrir mão das suas pré-candidaturas para apoiá-lo. Então, o antagonista acha que esse apoio, que essa união já deveria estar acontecendo. O João Dória, lá no evento BTG, disse que não, que por enquanto é normal que todos os pré-candidatos mantenham suas pré-candidaturas e que lá na frente é que se decida em torno de uma união. Então a minha dúvida é: mas e se, por exemplo, o Ciro Gomes, não fazendo parte desse bloco, estiver em terceiro, será que o desejo de derrotar Lula e Bolsonaro, dito por alguns aqui, será o suficiente para Ciro atrair o apoio desses partidos? Esse é um ponto importante, porque hoje, por exemplo, esse bloco é composto por PSDB, que tem João Dória como pré-candidato, mas dentro do PSDB o João Dória vive grandes dificuldades. E você tem lá figuras importantes como Tasso Gereissati, que tem dado declarações muito favoráveis, até elogiosas, à pré-candidatura de Ciro Gomes. O Tasso foi convidado, inclusive, da Ciro Games recentemente. O Bruno Araújo, que é o presidente do partido, já disse outras vezes que o PSDB pode sim abrir mão da candidatura para apoiar algum outro nome. Então o João Dória não tem, enfim, dado sinais de que a sua candidatura seja viável. Além das intenções de voto, em que o Dória marca ali de 1 a 3 pontos, o Dória tem um problema que é potencial de voto baixíssimo. É o pior dos candidatos aí que tentam tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Você tem um outro partido que é a União Brasil, que tem quadros como a ACM Neto, que eu acabei de falar aqui dessa possibilidade dele caminhar com o Ciro na Bahia, Luciano Bivar, que tem boa relação com o Ciro. Você tem Mandetta, que também já participou lá da Ciro Games. Você tem o partido do Roberto Freire, que é o Cidadania, que tem Leila Barros como senadora, mas que está saindo, como apontou o próprio Metrópolis, está indo para o PDT de Ciro Gomes. Você tem Elisiane Gama, também, que tem feito, como eu disse, elogios ao Ciro Gomes. O Roberto Freire tem ali algumas diferenças em relação ao candidato do PDT, mas acho que deixaria elas de lado para apoiá-lo, se de fato o Ciro conseguir lá na frente se manter em terceiro lugar e, sobretudo, abrindo uma vantagem para o Sérgio Moro. Isso também se o Sérgio Moro for com a sua candidatura até o fim, né? Você tem nesse bloco o PV, que muitos davam como certo, que já estava com o Lula e tal, podendo até receber Alckmin para ser o vice do ex-presidente, mas Eduardo Jorge, que é um quadro importante do partido, tem dado declarações que não vão nesse sentido. Então tem muita coisa para acontecer e o PV não fechou com o Lula. A mesma situação do Solidariedade, partido ali do Paulinho da Força,
que também é um dos cotados para receber Alckmin, mas não tem nada certo nem em relação ao Alckmin, nem sobre apoiar Lula. MDB, que aqui a situação é difícil. O MDB tem muitas alas, muitas correntes dentro. Tem a do Renan, Eunício, Romero Jucá, mas tem a ala da Simone Tebet, que é a pré-candidata do partido neste momento e que, inclusive, tem recebido elogios de Ciro Gomes. Eu esqueci de falar que o partido do Roberto Freire, Cidadania, tem Alessandro Vieira como pré-candidato à presidência. E você tem o Podemos, aqui é uma situação difícil, porque tem o Moro como pré-candidato, que, insisto, o Ciro Gomes trata como inimigo da República. Mas e se o Sérgio Moro não for mais o pré-candidato? E se nem candidato ao Senado for e for só para a Câmara dos Deputados, como muitos apontam, ou eventualmente até desistir da sua carreira política? Como é que fica os Podemos nessa situação? E tem um partido novo, que tem o Felipe Dávila como pré-candidato. Então a gente observa que mesmo dentro desse bloco da tal terceira via, há uma certa fragmentação. Então eu acho que dificilmente, para não dizer que é impossível, esse bloco todo caminhar junto em torno de uma única candidatura. Eu acredito que vai haver uma fragmentação. O Ciro pode até herdar, quem sabe, 1, 2 ou 3 partidos que compõem esse bloco. O Lula pode herdar, quem sabe, o PV ou Solidariedade. Enfim, se o Sérgio Moro mantiver a sua candidatura, quem sabe ele pode aí ter, obviamente, o apoio do Podemos e talvez de 1 ou 2 partidos além dele. Então vamos aguardar, vamos ver. O PSD eu não citei aqui porque o partido do Kassab nunca quis fazer parte desse bloco, assim como o PDT não quis e o PSB também não quis. Vamos ver, porque como eu tenho insistido sempre, tem muita coisa acontecendo e tá errado quem acha que as eleições estão definidas aí há 8 meses, enfim, de quando aí sim a população vai ter que ir às urnas e escolher os candidatos que irão para o segundo turno e há sim espaço para o crescimento de uma alternativa que livre o Brasil desse segundo turno, que eu acho seria uma tragédia entre Lula e Bolsonaro. Espaço para crescimento tem bastante e eu particularmente torço para que isso aconteça. Vamos aguardar e ver o que acontece. Qualquer grande novidade em relação a isso eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.